Não, gostei nada. Gostei nada. Vamos lá, então, vamos começar de uma vez, um ponto. Isso. Hoje é a 12ª, correto, Joana? Correto. Dando início a uma 12ª reunião ordinária do Conselho Regulador da GR. Bom dia a todos. Pedimos desculpas aí, para a gente estar fazendo hoje uma reunião totalmente online. A gente teve um surto aqui de Covid na GR, eu estou me recuperando, a Giovana também está em recuperação, e diversos outros servidores também foram positivados aí nos últimos dias. Então, acho que por bem manter a agenda, até por conta de já temos um tempo que não temos reunião do Conselho, mas preservando aí, talvez, a integridade de todo mundo e colocando menos pessoas em risco. Então, resolvemos fazer hoje a reunião no modo online. Então, obrigado a todos, desculpa aí pela inconveniência. Giovana, gentileza? Dispenso a leitura da ata da 10ª reunião ordinária do Conselho Regulador da GR, datada do dia 11/5/2022, pois a mesma já se encontra publicada no site da agência. Ressaltamos que a 11ª reunião do Conselho Regulador ela foi cancelada, conforme aviso também publicado no site. Item 3. Apresentação e discussão de processos da relatoria do conselheiro Paulo Thiago Toledo Carvalho. Item 3.1. Processo 2021.000.2900.5001. Interessado Cooperativa de Transporte de Passageiros de Uruaçu e Região. Assunto: executar o serviço de fretamento sem prévia autorização. Gostaria de saber se é interessado em realizar a explanação oral para este processo. Sendo assim, passo a palavra para o conselheiro relator. Bom dia a todos. Trata o processo do auto de infração 40989, lavrado em nome de Cooperativa de Transporte de Passageiros de Uruaçu e Região, com base no artigo 78, inciso 3 da Resolução Normativa 103 de 2017, CE. Cooperativa foi autuada por realizar viagem de transporte rodoviário intermunicipal de passageiros do estado de Goiás no trajeto Uruaçu-Campinorte, sem a prévia autorização da GR, infringindo o artigo 78, inciso 3 da Resolução Normativa 105 de 2017. Consta do relatório circunstanciado que o veículo placa LCE 2550 de Goiás estava realizando viagem de Uruaçu a Campinorte sem a licença de viagem. O veículo Supra presta serviço para a concessionária Ecovias do Araguaia, empresa esta que ganhou a concessão da BR-153 e, segundo informações do motorista, são duas frentes de serviço, uma no município de Uruaçu e outra em Campinorte. No momento da abordagem, foi constatado junto aos ocupantes do veículo que eles estavam indo para Campinorte, na construção da Praça do Pedágio. Desta forma, o fiscal Luiz André Sardinha Tavares entendeu e consignou no auto de infração 40989 a autuação da cooperativa por não possuir licença da viagem em questão. A cooperativa foi notificada na forma legal da sua inclusão na dívida ativa da GR, notificação 25/2021, e a R, recebida em 1/2/2022. Notificada apresentou tempestivamente seu recurso em 3/2/22, que passa a fazer parte integrante deste auto. Alega e resume em sua defesa o seguinte: que, como o veículo estava transitando dentro do limite do município de Uruaçu, não haveria necessidade de tirar a guia de viagem. O condutor justificou que estava transportando os funcionários para a frente de serviço de duplicação da BR-153, a menos de 1 quilômetro do posto da prefeitura, onde ainda é município de Uruaçu, e que o veículo está em dias com seguro. Mesmo alegando estar dentro da normalidade, o fiscal notificou e disse para colocar as informações no recurso do auto de infração. Solicita correção da autuação. Preliminarmente, conheço do recurso a apresentar por presentes os requisitos necessários de sua admissão. Segue a análise dos argumentos e fundamentos arados pela empresa de forma pontuada. 1. Quanto ao auto de infração 40989, o mesmo foi lavrado em conformidade
com os requisitos formais e materiais necessários ao ato administrativo, tendo como motivação e fundamentação que consta do artigo 78, inciso 3 da Resolução Normativa 105 de 2017. Foi declarado pelo fiscal no relatório circunstanciado do auto a infração 40989. Em cumprimento da escala de trabalho na região de Uruaçu, abordamos o veículo placa LCE 02550 de GO, de propriedade da Cooperativa de Transporte Passageiro de Uruaçu, realizando viagem de Uruaçu a Campinorte, sem a licença de viagem do veículo Supra, para prestar serviço para a concessionária Ecovias do Araguaia, empresa esta que ganhou a concessão da BR-153 e, segundo informações do motorista, são 2 frentes de serviço, uma no município de Uruaçu e outra em Campinorte. No momento da abordagem, foi constatado junto aos ocupantes do veículo que eles estavam indo para Campinorte, na construção da praça de pedágio, diante dos fatos lavrados ou auto-infração, por não possuir licença de viagem em questão. Portanto, fica evidenciado tanto a regularidade do auto-infração hora analisado, bem como que a empresa não apresentou nenhum fato, documento ou prova que pudesse sustentar suas alegações e, consequente, pudessem contradizer a regularidade do auto-infração. Tendo em vista o consto dos autos, considerando que a parte autuada não apresentou argumentos e provas suficientes à descaracterização do auto-infração e que este foi lavrado atendendo aos requisitos necessários à sua validade, voto pela manutenção do auto-infração 40989. É como voto. Obrigado, conselheiro. Como voto, conselheiro Gui? Eu acompanho. Eu também acompanho o conselheiro Paulo. De fato, aqui não ficou evidenciado que era o transporte apenas dentro do município, né? As evidências aí pelos passageiros falaram que estariam realmente transitando entre municípios, então a gente entende como regular a auto-infração. Para a unidade, o Conselho Regulador manteve o auto em favor de cooperativas de transporte de passageiros de Uruaçu e região, processo final 5001. Próximo item da pauta, por gentileza. Item 3.2. Processo número 2021-000-2900-4439. Interessado, Juarez Mendes Melo. Assunto: alterado o esquema operacional sem autorização da GR. Gostaria de saber se há interessados em realizar a explanação oral para este processo. Sendo assim, passo a palavra para o conselheiro relator. Trata o processo do auto-infração 40938, lavrado em nome de Juarez Mendes de Melo, com base no inciso 5 do artigo 12 da Resolução 297/2007 CG. A empresa foi autuada por realizar viagem de transporte rodoviário intermunicipal de passageiros do estado de Goiás no trajeto Caldas Novas, Goiânia, sem autorização da GR, infringido o artigo 12, inciso 5º da Resolução 297/2007. Alterar o esquema operacional sem autorização da GR, da linha Goiânia-Marzagão via Piracanjuba e BR-153. Consta do relatório circunstanciado que o veículo, placa OIH 2003, estava em operação na linha Goiânia-Marzagão via Piracanjuba e BR-153, no trajeto Marzagão, Goiânia via Piracanjuba e BR-153. Porém, iniciou a viagem a partir do terminal rodoviário da cidade de Caldas Novas. Desta forma, o fiscal entendeu e consignou no auto de infração 40938 que o esquema operacional da linha foi alterado sem autorização da GR. A empresa foi notificada na forma legal, notificação 528/2021 e a R recebida em 11/1/21. Apresentou tempestivamente sua defesa em 26/11/21, que passa a fazer parte integrante deste ato. Alega, em resumo, em sua defesa, o seguinte: inicialmente faz um resumo da autuação e entende que as alegações apresentadas para a lavratura do auto-infração não devem prosperar. 2. Adiante, entende que a autuada não alterou o esquema operacional sem autorização.
3. Entende que o auto de infração nulo por inobservância de requisito formal inerente aos seguintes dispositivos do artigo 18 da Resolução 297 de 2007. Artigo 18. O auto de infração deverá conter, sob pena de nulidade, os seguintes elementos básicos. Inciso 2. Designação do recurso ou linha em que incorrer a infração. Inciso 7. Assinatura do agente autuante com sua qualificação. Parágrafo 1º. O auto de infração deverá ser lavrado em pelo menos 3 vias de igual teor e forma, devendo o infrator ou seu preposto, quando for o caso, apor o ciente na segunda via. Parágrafo 2º. Na impossibilidade de ser obtido o ciente, ou recusando-se o infrator ou seu preposto de exará-la, o agente fiscal autuante consignará o fato do auto. 3. Após a lavratura do auto de infração, não poderá ser inutilizado, nem ter sustada a sua tramitação, devendo o agente autuante remetê-lo à autoridade superior competente, ainda que haja incorrido em erro ou engano no seu preenchimento, hipótese que poderá ser declarado nulo ou sem nenhum efeito legal. 4. Menciona os campos número, licença, linha, origem, Caldas Novas e destino, Goiânia, e na descrição como linha Marzagão, Goiânia, via Piracanjuba. Entende que a linha informada como Marzagão, Goiânia, trata-se da linha Goiânia-Corumbaíba, que está sendo operada com saídas de Goiânia e Caldas Novas, nos horários mencionados na defesa. Acrescenta que o quadro de horário está em conformidade com o ofício circular 4/2021 e a nota técnica 3/2021, conforme informou em 14/10/2021 a AGR. Adiante acrescenta, portanto, não há que se falar em alteração sem autorização da concessionária. Ao final, requer o cancelamento do auto de infração. A Câmara de Julgamento, em realização em 23/12/21, julgou por unanimidade de votos pela manutenção do auto de infração, por descumprimento da legislação vigente. Em cumprimento ao que dispõe o inciso 2 do artigo 6º da Resolução 297/2007, a autuada foi notificada da decisão da Câmara de Julgamento, da AGR, em 11/1/22. A autuada protocolou seu recurso em 25/1/22, requerendo a reforma da decisão da Câmara de Julgamento, em reunião realizada em 11/1/22, que julgou por unanimidade de votos pela manutenção do auto de infração, alegando a ausência dos meios de prova e declarada a nulidade do auto de infração e arquivado o processo. Em virtude do que determina o parágrafo 8º do artigo 19 da Lei 13.569 de 99, acrescido pela Lei número 18.101, 17 de julho de 2013, essa decisão de primeira instância será objeto de reexame e deliberação pelo Conselho Regulador. Desta forma, os autos chegam a esse conselheiro regulador número 1 para o referido reexame e deliberação junto ao Pleno Conselho Regulador. Segue a análise dos argumentos arados pela empresa de forma pontuada, se não vejamos. 1. Quanto à auto-infração 40938, o mesmo foi lavrado conforme os requisitos formais e materiais necessários ao ato administrativo, tendo como motivação e fundamentação o que consta do inciso 5 do artigo 12 da Resolução 297 de 2007. 2. Portanto, fica evidenciado tanto a regularidade do auto de infração ora analisado, bem como que a empresa não apresentou nenhum fato, documento ou prova que pudesse sustentar suas alegações e, consequente, pudesse contradizer a regularidade do auto de infração. Tendo em vista consta dos autos, considerando que a parte autuada não apresentou argumentos e provas suficientes à descaracterização do auto de infração e que esse foi lavrado atendendo os requisitos necessários de sua validade, voto pela manutenção do auto de infração 40938. É como voto. Obrigado, conselheiro. Como voto, conselheiro Gui? Acompanho, relator. Eu também acompanho o relator.
Então, por unanimidade, o Conselho Regulador manteve o auto de infração em favor de Juarez Mendes Mello, processo de 2021, final 4439. Próximo item da pauta, por gentileza. Item 3.3. Processo número 2021-000-2900-4857. Interessado Verde Transportes. Assunto: prestar o serviço de transporte rodoviário intermunicipal de passageiros de qualquer natureza, sem a devida e regular concessão, permissão ou autorização. Gostaria de saber se há interessados em realizar sustentação oral para este processo? Sendo assim, passo a palavra para o conselheiro relator. Autuada através do AI 40975 de 15/11/21, a empresa a empresa Verde Transportes Limitada infringiu o artigo 6º, inciso 2 da Lei 18.673 de 14, operando linha interestadual, e prestou o serviço de transporte rodoviário intermunicipal de passageiros de qualquer natureza, sem a devida e regular concessão, permissão ou autorização, na forma legal, conforme cópia do auto de infração. No relatório, consta que a empresa utilizava a linha federal Goiânia-Itaituba, no Pará, para realizar o transporte intermunicipal de passageiros no percurso Iporá-Goiânia. Através do despacho 560/21, CFT, constatou-se que ficou caracterizada a reincidência específica para a empresa Verdes Transportes Limitada, tendo em vista que já foi notificada anteriormente pela mesma infração na Lei 18.673 de 14, nos últimos 12 meses, contando a partir de 16/11/21. Consta também dos autos um bilhete de passagem emitido para o trajeto Iporá-Goiânia, em nome de Célia Alves de Carvalho. A empresa foi notificada na forma legal, notificação 605/2021 e AR recebido em 2/12/21. Embora notificado na forma legal, não apresentou sua defesa, conforme se vê nos autos. Notificado em 2/2/2022, para recolher aos cofres públicos da AGR valor de R$ 6.263,74, a AR apresentou seu recurso em 21/2/2022, portanto, de forma intempestiva. Na peça de recurso, alega que tem autorização para transportar os passageiros nos municípios apontados como irregulares pelo auto de fração em comento, que não há caracterização da ilegalidade no desembarque, no local e no distrito. Requereu, ao final, o recebimento da defesa administrativa e a anulação do auto de infração combatida em razão da comprovada ausência do ato ilícito ensejador da autuação. Preliminarmente, vê-se claramente que a empresa não cumpriu o prazo para ingresso do recurso, portanto, desconheço do mesmo, por não estarem presentes um dos requisitos de admissibilidade. No entanto, em razão do que preconiza os princípios do contraditório e da ampla defesa, passo à análise do mérito. Quanto ao mérito, as razões trazidas pela autuada são inconsistentes para invalidar o auto de infração, já que os argumentos trazidos para tanto baseiam-se na alegação de que a empresa não descumpriu o preceito legal, pois tem autorização para transporte de passageiros nos municípios apontados, e da não caracterização da ilegalidade no desembarque em local distinto. Porém, fica claro, por meio de documentos juntados aos autos, que comprovam tal notificação, o que, por si só, joga por terra a tal alegação. Verifique-se nos autos que o agente fiscal constatou que a empresa autuada prestou serviço de transporte rodoviário intermunicipal de passageiros de qualquer natureza, sem a devida e regular concessão, permissão ou autorização, na forma legal, conforme prescrito no artigo 6º, inciso 2 da Lei 18.673 de 14. Nesse sentido, conforme pode ser constatado pelo relatório circunstanciado do auto de infração, a empresa Verde Transporte estava operando linha interestadual, prestou o serviço de transporte rodoviário intermunicipal de passageiros de qualquer natureza, sem a devida e regular concessão, permissão ou autorização, na forma legal, conforme cópia do auto de infração.
Acresce, além da documentação anexa aos autos, a fé pública do fiscal no exercício de suas atribuições, só afastada por prova robusta em sentido diverso, o que não foi feito pelo autuado no caso em tela, limitando-se tão somente às alegações. Consta também dos autos um bilhete de passagem emitido para o trajeto Iporá-Goiânia, em nome de Célia Alves de Carvalho, confirmando o trajeto real percorrido na viagem e o valor pago. Fica evidenciado tanto a regularidade do auto de infração ora analisado, bem como que a empresa não apresentou nenhum fato, documento ou prova que pudesse sustentar suas alegações e, consequente, pudessem contradizer a regularidade do auto de infração. Assim, isto posto, considerando que consta dos autos e que não existe razão de ordem legal para anular o auto de infração, pois ao ser lavrado atendeu às formalidades legais e que a autuada não trouxe qualquer prova ou documento para que o mesmo seja anulado, e ainda, considerando a perda do prazo para a apresentação da peça recursal, desconheço do recurso e, consequentemente, voto pela manutenção do auto de infração 40975, de 15/11/21. É como voto. Obrigado, conselheiro. Como voto, conselheiro? Acompanho. Eu também acompanho. De fato, existe uma razão à empresa em alegar que não pode proibir o desembarque do passageiro em qualquer local. Mas o embarque é controlado por ela. Né? O embarque, ela só pode permitir o embarque nos pontos em que ela tem autorização e que configure um transporte fora daquilo autorizado. E ela realmente autorizou não só o desembarque, mas o embarque também. Então, acho que está caracterizado, sim, o transporte regular, e acompanho o conselheiro Paulo, por unanimidade, o conselho regulador manteve o auto em desfavor da empresa verde no processo 2021, final 4857. Próximo item da pauta. Item 5. Apresentação e discussão dos processos da relatoria do conselheiro Gui Francisco Brasil Cavalcante. Item 5.1. Processo número 2021-000-2900-5035. Interessado, Viação Montes Belos. Assunto: não prestar informações nos prazos estabelecidos pela GR, conforme cópia do auto de infração. Gostaria de saber se há interessados em realizar sustentação oral para este processo? Sendo assim, passo a palavra para o conselheiro relator. O feito versa sobre o auto de infração lavrado em desfavor do interessado por descumprimento de norma relativa ao serviço de transporte rodoviário intermunicipal de passageiro, ao deixar de fornecer no prazo estabelecido pela AGR as informações exigidas nas notificações 13 de 2021, 17 de 2021, no tocante às planilhas de apuração à taxa de regulação, controle e fiscalização do serviço público, conforme relatório circunstanciado de operações anexas aos autos. Notificado da penalidade aplicada no montante de R$ 3.131,86, ou apresentar contestação, o autuado impetrou recurso onde alega exclusivamente que não foi notificado sobre qualquer multa referente ao auto de infração citado e, por isso, o processo deve ser anulado, com base na Constituição Federal, que garante a ampla defesa e contraditória, pois a empresa jamais foi notificada para se defender. Bom, relatório. Conheço do recurso, uma vez presente os requisitos para sua admissão. Quanto ao mérito, entendo que a alegação do recorrente, sustentando a nulidade do auto de infração, por não ter notificado para se defender, não merece prosperar. Com efeito, consta nos autos que o interessado foi devidamente notificado a apresentar defesa por meio de notificação de autuação número 706/2021, expedida pela Coordenação
de expediente em 8 de dezembro de 2021, encaminhado via Correios e recebido na data de 21 de dezembro de 21, por essa pessoa identificada no respectivo aviso de recebimento AR, em qualquer ressalvas quanto à impossibilidade de recebê-la nos termos do evento 000-26935-669 dos autos. Além disso, o cumprimento da entrega de notificação inicial também está comprovado pelo rastreamento do referido documento desde a sua origem até o seu recebimento pelo destinatário, conforme o evento 000026908479. Ante o exposto, tendo em vista que consta nos autos, considerando a improcedência dos argumentos apresentados pelo recorrente, levando em conta a legalidade dos autos, procedimento realizado pelo órgão fiscalizador, nega o provimento ao recurso para manter a penalidade aplicada. É assim que eu vou. Obrigado, conselheiro Gui. Como voto, conselheiro Paulo? Conselheiro Paulo? Bloqueou aqui sem que eu percebesse. Acompanho. Obrigado, conselheiro Paulo. Eu também acompanho a posição do conselheiro Gui. De fato, recurso apresentado totalmente intempestivo, né? Talvez, eu entendo que deve ser o caso de não conhecimento, tá? Acompanho o conselheiro Gui pelo não provimento do recurso em favor da empresa Aviação Montes Belos, processo 2021, final 5035. Próximo item na pauta? Item 5.2. Processo número 2021-000-2900-5623. Interessado Expresso Maia. Assunto: falta de indicação dos pontos extremos da linha na parte externa do veículo. Gostaria de perguntar se existem interessados em realizar sustentação oral? Sendo assim, passo a palavra para o conselheiro relator. Trata-se de recurso face à notificação de penalidade expedida em desfavor do interessado, pelo descumprimento de norma relativa ao serviço de transporte rodoviário intermunicipal de passageiro ao utilizar o veículo, placa JSJ 6220, sem a indicação dos locais de origem e destino da linha Goiânia-São Luís dos Montes Belos, conforme relatório circunstanciado de operação anexa aos autos. Notificado em 5/4/2022 para pagar o valor da multa aplicada no montante de R$ 521,97, ou apresentar recurso no prazo de 10 dias úteis, contados a partir do primeiro dia útil do recebimento da notificação de penalidade. O interessado protocolou sua impugnação na data de 10 de maio de 2022, conforme chancela aposta na página inicial do referido constatação. Preliminarmente, verifica-se que o recurso não atende ao requisito de admissibilidade do que se refere à sua tempestividade. Com efeito, o artigo 63 da Lei 13.800, de 18 de janeiro de 2001, diploma que regulamenta normas básicas sobre os processos administrativos de âmbito da administração estadual direta e indireta, estabelece o seguinte: o recurso, artigo 63, o recurso não será conhecido quando aposto fora do prazo, da mesma forma a própria resolução normativa 297/2077, aplicada ao caso em exame estabelecido no artigo 35, a obrigatoriedade do cumprimento do prazo de 10 dias úteis para efeito de interposição de defesa ou recurso conforme descrito a seguir. Artigo 35. A decisão da Câmara de Julgamento caberá o recurso ao Conselho Regulador
da AGR no prazo de 10 dias. No caso vertente, o interessado foi notificado via AR na data de 5/04 de 2022, para se manifestar no prazo de 10 dias úteis, contados a partir do primeiro dia útil seguinte ao recebimento da notificação, de sorte que a data limite para interpretar sua contestação expirou em 20/04, já considerados os dias não úteis. Entretanto, o recurso foi protocolado somente no dia 10/05 de 2022, conforme chancela aposta na sua página inicial da contestação. E inexiste nos autos qualquer documento hábil ou mesmo recibo do qual o eventual encaminhamento pelos Correios, com data e horário de recebimento de identificação da agência postal recebedora, a comprovar a sua entrega ou remessa no prazo legal. Ante o exposto, tendo em vista que consta nos autos, considerando a intempestividade do recurso apresentado, levando em conta a regularidade dos autos de procedimento realizado pelo órgão fiscalizador, não conheço da contestação e mantenho a penalidade aplicada. É assim o que eu voto. Obrigado, conselheiro Gui. Conselheiro Paulo, como vota? Eu acompanho o relator. Também acompanho o relator. Para a unidade, o Conselho Regulador manteve a auto-infração no favor de Sérgio Maia, processo 2021, final 5623. Próximos aqui da pauta, por gentileza. Também vista as férias da conselheira Natália Maria Becene Spadoni, vou passar a leitura do item 7. Apresentação e discussão dos processos do conselheiro Marcelo Nunes de Oliveira. Eu voto vista. Item 7.1, processo número 2021-000-2900-2820. Interessado, Real Sul Transporte e Turismo. Assunto: prestar o serviço de transporte rodoviário intermunicipal de passageiros de qualquer natureza, sem a devida e regular concessão, permissão ou autorização na forma legal. Passo a palavra para o conselheiro Marcelo Nunes de Oliveira. Obrigado, Ivana. De fato, um voto vista, são dois processos, na verdade. Eu vou lê-los em bloco, tá? Porque a mesma investigada, a mesma autuada e a mesma situação, né? Trata-se de embargos de declaração protocolados em 28 de março de 2022, em face da decisão do Conselho Regulador, que ou provimento ao recurso administrativo. A retromencionada decisão está contida no relatório 1 de 2022, ocasião em que considerou intempestivo o recurso administrativo protocolado pela recorrente, não conhecendo e mantendo o auto de infração. Neste novo recurso, a empresa alega que a decisão proferida pela intempestividade do recurso administrativo é irregular e que improcede a informação da decisão de que o recurso administrativo foi interposto intempestivamente. Requereu, por essas razões, a reforma da decisão de segunda instância para fazer constar que o recurso administrativo foi protocolado tempestivamente e pediu provimento do mérito, relatório. De fato, a empresa apresentou esse embargo, alegando que o recurso estava, assim, tempestivo e que a análise do seu mérito foi prejudicada, uma vez que o Conselho Regulador entendeu pela sua intempestividade e não analisou. Vislumbra-se no processo que o comprovante de entrega da notificação da defesa está datado de 19 de novembro de 2021. E o recurso administrativo foi protocolado em 8 de dezembro de 2021, 3 dias úteis após o prazo final. É do requerente o ônus da prova de fato constitutivo de seu direito, conforme o artigo 173, inciso 1 do CPC, de forma que a empresa alega, sem demonstrar provas concretas, que o processo foi postado, o recurso foi postado, né, nos Correios no dia 1º de dezembro. O código de rastreio juntado pela empresa não demonstra que o destinatário da postagem de fato era essa agência de regulação, tornando-se uma prova frágil e inconsistente para fundamentar o alegado. Ou seja, o que a empresa alega foi que, muito embora o recurso tenha sido protocolado no dia 8 de dezembro, 3 dias após, né, a data final, ele teria sido postado no dia 1º de dezembro, ou seja, teria sido tempestivo, né, e juntou um código de rastreio. Contudo, esse código de rastreio, ele é apenas um código. Ele não tem a identificação de destino, do objeto que foi postado,
ele é um meio insuficiente, inadequado para comprovar o envio do recurso em prazo hábil, né? O Tribunal de Justiça do Estado de Goiás manifestou a respeito da fragilidade do Código de Rastreio com comprovação de recepção de cartas, uma vez que os comprovantes de rastreamento de entrega do objeto não incluem os avisos de recebimento assinados, sendo inválidos para fim de comprovação da validade da citação e intimação, porque não registra se a referida correspondência foi entregue à pessoa legítima para o seu desiderato, deixando de precisar quem recebeu a correspondência, não havendo identificação do receptor nem mesmo oposição de assinatura. Ante o exposto, considerando falta de pressupostos de admissibilidade da peça recursal, levando em conta a legalidade dos atos administrativos, eu entendo que pela rejeição dos embargos de declaração, entendo pela regularidade do voto protocolado no relatório 1 de 2022. Essa é o meu encaminhamento, tanto para o processo de número 2021, final 2820, quanto 2021, final 3647, pois se refere ao mesmo objeto em discussão. Esse é o voto. Como votam os demais conselheiros? Conselheiro Gui? Conselheiro Gui, como voto? Estou de acordo. Confirmo os votos que você Confirmo o no dia da reunião. Conselheiro Paulo? Acompanho o seu voto, presidente. Obrigado. Então, por unanimidade, o Conselho Regulador conhece e, no mérito, não dá provimento aos embargos de declaração apostos pela Real Sul nos processos final 2021 3647 e 2021 2820. Tem algum ponto adicional que gostariam de colocar? Da minha parte, não. Então, nada mais havendo a tratar, damos por encerrada a 12ª reunião ordinária do Conselho Regulador. Esperamos vê-los na próxima reunião, presencialmente, quem sabe. Obrigado, bom dia a todos. Melhoras. Tchau. Tchau.